Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável. Meu nome vocês já conhecem, Fabiola Campos. Sou nutricionista, empresária, mãe, esposa, mas também parando um pouquinho a corrida do dia a dia lá de fora para falar sobre saúde. Esse é o intuito do Pausa Saudável. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre persuasão, sobre inteligência emocional, sobre saúde mental, sobre psicanálise, sobre psicologia. Eu estou com o Fernando Félix. Ele é psicoterapeuta, especialista, né? Criou persuasão interna, correto? Isso. Quase que eu dizia uma coisa que ele pediu para eu não falar, mas a gente está aqui né? Vamos embora, não vou nem parar para corrigir. Obrigada, Fernando, por estar aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Então, gente, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho o Fernando, porque eu já o conheço já faz 2 anos, né? 2 anos que a gente se conhece. E eu admiro muito o trabalho dele. Ele tem um trabalho muito interessante nas redes sociais. Vai aparecer aqui na descrição o Instagram dele. Mas eu queria que você, Fernando, contasse a sua história, quem você é, o que você faz, como você ajuda as pessoas, que Legal. Esse é o nosso intuito aqui. Legal. Vou falar menos de mim e um pouco mais como eu posso contribuir de alguma forma aqui para o podcast. E para isso é interessante eu trazer o termo persuasão interna, de onde surgiu. Eu comecei a minha carreira profissional final dos anos 90 como vendedor, com vendas. E gostava muito de estudar o tema, né? Como vender, como encantar, como convencer, enfim. E aí, nesses estudos, eu fui entrando no estudo da persuasão, que é a habilidade de convencer as pessoas a algo, no contexto de vendas que eu tinha na época. Com o tempo, eu vou fazer uma linha do tempo breve aqui, porque senão eu vou vir do final dos anos 90 até agora, a gente vai ficar o podcast inteiro. Eu comecei a perceber algumas coisas que aconteciam comigo e que depois eu percebi que aconteciam também com os meus alunos durante os treinamentos que eu dava de persuasão. Eu ia a palestras, a treinamentos, anotava um monte de coisas. Sou o cara do caderninho, né? Eu adoro um bloquinho. Então eu anotava um monte de coisas nos eventos que eu ia, achava aquilo fantástico. Bom, agora eu vou aplicar isso aqui, minha vida vai mudar, enfim. Só que eu percebia que passava uma semana, 2, parece que tudo voltava como era antes e eu não conseguia ter consistência naquilo que eu me propunha. E em 2014, eu saí do varejo que eu trabalhava e abri minha empresa de treinamentos, comecei a dar treinamentos. E aí eu fiz uma pesquisa em uma certa época para entender se esse comportamento era meu ou era algo comum. Então, eu passei a fazer uma pesquisa não depois do treinamento, que era o que eu fazia antes, porque logo depois que tu passa por um treinamento, o teu viés é de responder a pesquisa positivamente, porque tu está impactada com aquilo, enfim. Eu passei a rodar uma pesquisa 1 mês depois com as pessoas que fizeram o treinamento, perguntando se estavam conseguindo aplicar. Quanto estavam conseguindo aplicar. E para minha não tão surpresa, eu descobri que o problema não era só comigo, que era algo comum, essa falta de consistência, de tu conseguir aplicar algo por um tempo específico e insistir naquilo sem desviar do assunto. Antes, fora do ar, aqui estávamos falando de distrações, vamos falar sobre isso também. E aí, como eu falava de persuasão, me veio o insight de que adianta ensinar as pessoas como convencer e persuadir num contexto de vendas se a pessoa não conseguir convencer e persuadir a si mesma a fazer o que é preciso, mesmo quando ela não tem vontade. E aí que surgiu a ideia da persuasão interna, que é a habilidade de se convencer e se persuadir a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Tá? Até porque com convencimento e persuasão tem uma diferença. Sabe qual é a diferença entre convencer e persuadir, Fabiola? Eu vou deixar para você falar. Vamos lá. Já que a gente está aqui com o patrocínio da Aqualive, eu te convenço que se tu tomar 35 ml de água por quilo, isso vai te trazer inúmeros benefícios. Por que eu te convenço? Porque eu busco uma literatura científica que comprova isso. Tu sabe disso melhor do que eu. Eu estou me arriscando aqui na tua área. Mas eu consigo convencer qualquer pessoa através da lógica
de que se ela tomar X de água por dia, ainda mais se a água for dessa aqui, ela vai ter inúmeros benefícios para a saúde dela. Agora eu te pergunto, uma pessoa que não costuma tomar água, que toma refrigerante o dia inteiro, eu convenço ela porque eu comprovo, eu mostro ali através da lógica racional que aquilo ali tem um fundamento, isso é convencer. Mas eu vou fazer essa pessoa de uma hora para outra sair a tomar 3 litros de água por dia? Sim ou não? Acredito que não. Não. Então eu não persuadi ela. Essa é a diferença. Convencer é fazer com que a pessoa se dê conta que aquilo ali tem um fundamento, tem uma lógica e faz sentido. Persuadir é colocar a pessoa em ação. E quando eu falo da persuasão interna, justamente eu estou trazendo essa ideia de tu se persuadir a fazer o que é preciso quando tu não tem vontade. Porque se fizéssemos só o que temos vontade, a vida não anda, certo? Então essa é a persuasão interna. E hoje eu divido o meu tempo com os atendimentos, 90% do meu tempo é atendendo com psicoterapia, então atendo o dia inteiro, online, com palestras e treinamentos. Inclusive, tu me conheceu na palestra da convenção, né? E é isso, resumindo, o que eu faço hoje. E aí essa questão de se persuadir, certo? Eu sou adulto, eu sei que eu preciso treinar, sei que eu preciso comer corretamente, ter um sono reparador, preciso trabalhar, mas hoje estamos vivendo uma sociedade procrastinada, né? O que mais se vende aí hoje é mentoria sobre procrastinação. E aí, né? Onde a persuasão interna entra para que eu realmente consiga fazer esse primeiro passo de agir, né? Porque tem toda aquela questão de construção de hábitos, que às vezes não é do dia para a noite. Né? Bom, vamos lá. Tem até livros que falam que alguns hábitos você só consegue implementar com 21 dias, com 3 meses, até com 1 ano, né? Tá. Dependendo do hábito. Bom tu falar isso. Deixa eu primeiro desmistificar isso, né? A ideia dos 21 dias surgiu de um livro de um cara chamado Maxwell Maltz. Um cara que criou um negócio chamado psicocibernética. E num livro lá dos anos 50, esse cara que era médico, ele citou em algum momento que alguns pacientes dele que precisavam amputar um braço ou uma perna, eles tinham aquele comportamento de membros fantasma, sabe? Por, em média, 21 dias. Em média. Alguém ouviu, leu aquilo ali, contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, e aí surgiu a ideia dos 21 dias. Que cientificamente não tem comprovação. A pesquisa científica mais conhecida sobre hábitos e a frequência para se criar um hábito é de uma psicóloga inglesa chamada Philippa Lally. Essa é uma pesquisa de 2009. E ela fala em uma média de 66 dias. E agora vem o interessante, sendo que isso pode variar entre 19 e 254 dias. O que isso significa? Se eu quero adquirir o hábito de tomar água e eu facilitar esse hábito, ou seja, na minha mesa todos os dias tem um copo de água. Pode ser que em 19 dias isso vire um hábito. Agora, se for algo que eu não gosto, que eu não quero fazer, pode ser que eu tenha que repetir isso por 254 dias. Mas o que a gente tira disso na realidade? É que alguns hábitos que eu posso classificar como virtudes, se a gente for um pouquinho para a filosofia, né? O Aristóteles falava em vícios e virtudes. Vícios seriam os maus hábitos e virtudes os bons hábitos. Esses bons hábitos, essas virtudes, são algo que eu não deveria classificar na minha mente com um tempo X para se consolidar. Por exemplo, praticar um exercício físico. Eu não posso ficar na minha cabeça pensando, olha, eu vou ficar fazendo exercício aqui por 66 dias porque daí vai virar um hábito. Não. O que seria o ideal? Como é uma virtude só te traz benefício. Eu vou fazer esse negócio pro resto da vida e pronto. Eu nunca mais vou parar de fazer isso. Tu não delimita um tempo X futuro, porque isso ajuda a sabotar o processo, inclusive. Então, virtudes, e aí quando a gente entra em virtudes de hábitos, estudar pode ser uma virtude,
Ler pode ser uma virtude. Cuidar da tua saúde, fazer uma atividade física, um exercício físico, que é diferente de atividade, Sim. é uma virtude. Ter bons relacionamentos é uma virtude, e tu nutrir os teus relacionamentos. Estou falando com uma nutricionista, mas podemos nutrir bons relacionamentos também, são virtudes. Então, isso não tem tempo. Quando a gente começa a classificar, eu vou ficar 21 dias aqui, aí as coisas não funcionam muito bem. Como tu falou de hábitos, tem diversas estratégias para que tu consiga inserir novos hábitos e se livrar daqueles que não te servem. Não são fáceis. E aí está um ponto importante. Uma delas que eu posso trazer aqui, tem até um livro chamado Micro Hábitos que fala sobre isso, é tu começar muito pequenininho. Sim. Então, quer ler? Eu quero o hábito da leitura. Félix, eu quero aprender a ler todos os dias. Acho tão bonito quando eu vejo as pessoas lendo, aquele estante cheio de livros e tal. Beleza? Quantas páginas, aí eu pergunto para essa pessoa que não lê, que não costuma ler, quantas páginas tu acredita que tu consegue ler por dia? Se fôssemos colocar uma meta. Félix, umas 40. 40. A pessoa não lê nada. É muito. E ela quer ler 40 páginas, sei lá, ela quer ler Kant 40 páginas, que ela não vai entender a primeira. Não funciona. Agora, uma página para uma pessoa que não lê nada, mas que tu todos os dias, em tal horário, depois de fazer tal coisa, aí tu começa a linkar os hábitos, né? Sei lá, depois de escovar os dentes pela manhã, eu vou ler uma página. Todos os dias. E tu faz isso durante 2, 3, 4 meses, até que tu se acostume com aquilo, aí tu vai para 2 páginas, e assim tu vai consolidando. Desde que tu entenda, que tu faça a tua mente, entendeu? Eu vou usar o termo mente aqui, os neurocientistas não gostam, né, que tu use, mas eu vou usar o termo mente. Desde que tu entenda que aquilo ali é para tua mente consolidar, que todos os dias tu faz aquilo ali, ponto. Até que faça parte de ti, faça parte da tua rotina, que é uma palavrinha bem importante aqui nesse contexto. Nós temos uma falsa ideia de que rotina não é algo muito bom. Quando a gente ouve a palavra rotina, o que vem na cabeça? Quais são as frases clássicas, né? Sobre casamento, por exemplo. O casamento caiu na rotina. Qual é a ideia que isso passa? Que rotina é algo ruim? Sim. Mas rotina é bom. Porque se tu não tem rotina, tu está na incerteza. Tu não sabe o que vai acontecer. O teu dia é bagunçado. As coisas vão surgindo e tu vai fazendo quando dá. E isso não é rotina. A rotina te traz controle. Porque se tu tem hora para dormir, hora para acordar, hora para fazer as tuas atividades profissionais, hora para cuidar de ti, e tu cumpre isso, o teu dia, a tua semana está mais sobre controle. E isso baixa a ansiedade. Porque a incerteza, ela gera ansiedade. Se tu não sabe o que vai acontecer, tu fica ansiosa. Certo? Então, a rotina vai baixar essa ansiedade. A rotina vai te dar um controle sobre a tua vida. E rotina começa com coisas básicas. Hora para dormir, hora para acordar. Hora para comer. Hora para comer. Mas eu nem como. O desafio dos meus pacientes é ter horário para comer. Eu engulo um negócio aqui correndo, enfim. Até porque, né, eu estou falando com uma nutricionista. Não é simplesmente engolir algo. Não. Né? A comida deveria ser um ritual. Exatamente. Então. E essa questão da rotina, né? Eu sei que você fala que a rotina parece ser ruim, mas na verdade ela é uma coisa boa. Você falou agora, citou o casamento. Como é que eu posso construir uma rotina de casamento boa? Exemplo, eu saio todas as sextas-feiras à noite para jantar com meu marido. É regra. Os filhos já sabem. Mãe, hoje é dia da pizza. Por quê? Porque é o dia que eles podem comer o que quiserem, porque eu vou sair de casa. Então, eu consigo criar hábitos felizes e saudáveis, mesmo que isso esteja dentro de regras. Porque a questão da regra, a questão da rotina, a questão da mesmice, do tédio, também é algo que as pessoas não estão conseguindo fazer hoje. Né? A gente, antes de entrar no ar,
falamos de que eu, né, não consigo ficar no tédio, né? Que depois vocês podem até saber um dia do que a gente estava falando, mas a gente estava falando aqui da questão do tédio, né? De estar sempre em desafio, estar sempre com a novidade. Isso é natural do ser humano ou algumas pessoas estão assim? Ou o celular está tornando as pessoas assim? Essa velocidade, essa correria? Porque vou tentar formular melhor a pergunta. Rotina é algo mais, digamos assim, passo a passo, mais lento, com calma, com tranquilidade. E isso é a contramão do que se está vivendo hoje. O que você tem para falar sobre isso, sobre essa rotina planejada, digamos assim, né? Legal. Tem um psicólogo chamado Barry Schwartz. Ele fala sobre o paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Digamos que eu vá comprar um tênis para academia. Aí eu chego na loja X, tem 200 pares de tênis. Aquela parede, assim. Aí eu vou numa segunda loja, tem 10. Onde vai ser mais fácil de eu comprar o tênis? Onde tem 200 ou onde tem 10? 10. Onde tem 10. Então, em uma linha do tempo, décadas atrás, tínhamos mínimas opções. Hoje tem muitas. Mercado profissional, por exemplo. Ou tu era advogado, ou tu era professor, ou tu era comerciante, médico. Engenheiro. Pouca coisa. E hoje? Não, meu filho faz TI. Eu não sei o que ele faz. Porque tem ciência da computação, engenharia de softwares, tem sistemas da informação, ele faz TI. Mas são muitos cursos dentro de uma mesma área. Então, a gente está aqui num estúdio. Marketing tem o copywriter, tem o designer, tem o estrategista, tem o programador, tem o editor. Nossa, é infinito. Vai longe. Então, são muitas opções. É o que o Barry Schwartz chama de paradoxo da escolha. E quando a gente fica nesse mar de opções, fica muito difícil se manter atento a uma coisa só. E isso acaba tirando a nossa atenção. O algoritmo faz isso com maestria. Por quê? Ele começa a entender os teus desejos, o que tu gosta, e ele vai te mostrando aquilo. E tu fica ali, horas. E aquilo capta a tua atenção de uma forma que tu não consegue focar no que tu deveria fazer. E aí vem a procrastinação. Aí vem tu abrir os loopings e não conseguir fechar. Que é uma coisa interessante, o efeito Zeigarnik, que tinha uma psicóloga, vou contar uma historinha, tá? Sim. Tinha uma psicóloga soviética chamada Bluma Zeigarnik. Reza a lenda que nos anos 20 ela estava num café na Áustria e ela estava prestando atenção no funcionamento do café. Ela notava que os garçons chegavam nas mesas, faziam os pedidos e lá eles não anotam. E ela ficou prestando atenção e percebeu que os garçons acertavam todos os pedidos. Nossa, esses caras têm uma memória muito boa, ela pensou. Só que quando eles foram pagar a conta, ela percebeu que o gerente do café chamou o garçom e perguntou: aquele senhor que saiu agora há pouco, o que ele consumiu que eu não encontrei aqui? E o garçom não lembrava. Bom, a Bluma Zeigarnik ficou grilada com aquilo, chegou em casa e escreveu um artigo que falava sobre tarefas acabadas e inacabadas. Esse artigo deu origem ao efeito Zeigarnik, que significa o seguinte: quando tu inicia uma atividade, é como se tu abrisse um looping mental. Esse looping, ele fica incomodando. Tem algo inacabado, tem algo inacabado, tem algo inacabado. E enquanto tu não finaliza, ele vai ficar ali incomodando. Tá. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Tudo. Por quê? Tudo aquilo que tu inicia e não termina é um looping aberto. E aí eu pergunto, quantos loopings tem aí? Antes, fora do ar, aqui a gente estava conversando sobre DSM, não sei o quê, enfim, e tu já ficou com os loopings abertos aí. Ficou. Quantos outros não tem abertos? É verdade. Isso tudo vai gerando um barulho mental. Quanto mais loopings tu tem aberto, mais estafa. Tá, o que fazer com isso? Vamos lá. Um exemplo bem
bem trivial de looping aberto é um armário bagunçado. Tu tem algum? Não. Já teve? Não, eu sou bem chatinha. Perfeccionista, eu sei. Bom, vamos lá. Pessoa que está com um armário bagunçado, uma estante, e resolve arrumar. Em algum momento, olha, não, agora eu vou arrumar. Normalmente, tu que está assistindo aí, se tu resolve arrumar, tu não para enquanto não termina, é ou não é? Por quê? Porque tu abriu um looping e aquilo ficou te incomodando. E aí tu precisa fechar o looping. Só que quando tu começa as coisas e não termina, tu fica com esse looping aberto. E isso vai gerando barulho mental. O que fazer com isso? De preferência, iniciar e terminar as coisas. Tá, mas existem coisas que não dá para iniciar e terminar. O que eu faço com isso? Por exemplo, um projeto longo. Ou tá escrevendo um livro. São projetos que tu não consegue iniciar e terminar no mesmo dia. Aí tu corta em fatias finas. Tu corta em pequenos pedacinhos. Então hoje eu vou escrever um capítulo. Esse é meu looping do dia. Tu escreve o capítulo e aí fechou o looping. Descansou. Saiu o barulho mental. O projeto tu divide em pedaços. Esse é o pedacinho de hoje. Esse é o de amanhã. E tu vai fazendo pedaço por pedaço. Tu inicia e termina. Aí tu abre e fecha os loopings. Se tu não fechar os loopings, isso vai acumulando. E aí, algumas pessoas têm tantos loopings abertos que isso vira um barulho enorme. E aí gera ansiedade, preocupação. Uma outra estratégia para lidar com os loopings, já entrando um pouquinho em organização da rotina, é antes de dormir à noite, fazer a lista das coisas que tu tem para fazer no outro dia. Por que antes de dormir? Porque senão tu vai deitar pensando naquilo, com aqueles loopings abertos. Quando tu tira daqui e coloca no papel, tu fechou o looping, tá seguro. É como se fosse um backup. E aí tu pode descansar melhor. Então tem diversas estratégias para que tu fuja do paradoxo da escolha. Um outro exemplo clássico. Assistir um filme em casa. Aí tu tem lá o teu streaming de preferência. Quanto tempo tu fica escolhendo o filme? Eu não posso revelar, porque eu sou rápida, mas o meu marido é muito o filme perfeito. Aí eu perco a paciência, saio, espero, aí depois eu volto e ainda tá procurando o filme. Então. Mas ele é o clássico. Isso é pra você. Ele é o Mauro, né? É. Mauro, presta atenção aqui. Vai assistir um filme, define critérios antes. Eu quero assistir um filme de aventura, uma comédia, um drama, ficção. Eu quero um drama. Ok. Vamos definir mais um critério. Tem que ter algum ator conhecido que eu gosto. Ok. Entrou ali no streaming, vai no drama. O primeiro que aparecer com um ator que tu gosta, dá o play. Senão tu vai ficar com um looping aberto infinito e às vezes tu fica o tempo do filme procurando o filme. E não assiste. Então as tomadas de decisão em um mundo onde temos o paradoxo da escolha, elas devem ter critérios. Sim. Senão tu fica perdido. E não consegue colocar foco no que precisa ser feito. Nas virtudes que eu trouxe antes. E aí o teu dia vira um mar de distrações. Tu termina o dia com uma sensação de cansaço, se sentindo esgotado, como se tivesse feito muita coisa. E realmente tu fez, só que muita coisa que te distrai. E não o que tu deveria ter feito. Sim, hoje tá um pouco na moda essa questão do diagnóstico para autismo e para o TDAH, né? Só que assim, o próprio celular, ele te faz ter alguns sintomas, sinais e sintomas dessas duas síndromes, né? E aí, como é que eu faço, por exemplo, para ter esses vários loopings na minha cabeça abertos? E aí, beleza, eu posso criar estratégias para ir fechando e tal, mas não ter o sentimento de frustração. Porque, olha só, é muito tênue essa questão de eu anotar tudo.
Aí no dia seguinte eu vou lá, tento fazer, não concluo de novo. Aí ele vai de novo pro meu caderninho. Aí no outro dia eu não concluo de novo, vai de novo pro meu caderninho. Aí vai chegar uma hora que eu vou dizer assim, cara, eu não tenho competência, eu não consigo, eu não vou tentar mais isso. Eu vou mudar de área, eu vou fazer outra coisa, eu vou viajar. Eu vou pro Japão, porque aqui eu não tenho mais espaço nem vez. Isso acontece com as pessoas, porque as pessoas estão começando a se comparar com quem está na rede social, achar que ela é menos do que aquele outro que passou 2 anos para emagrecer, porque isso acontece na nutrição, tá? A pessoa chega e quer emagrecer 15 quilos. E ela acha que porque a blogueira conseguiu, ela também vai conseguir, só que a blogueira às vezes passou um tempão para conquistar aquilo ali. E tem outras também que mentem dizendo que conseguiu em pouco tempo, que isso é até muito perigoso, né? Emagrecer muito em pouco tempo. Então, o que você pode falar sobre essa sensação da frustração? Porque eu estou sempre me comparando, eu estou sempre cheia de informação para todos os lados, porque se eu te perguntar a você ou a quem está em casa o que a pessoa viu na rede social hoje de manhã, ela não lembra mais. Né? Bom. E isso atinge muito mais hoje o jovem do que pessoas da nossa idade, né? Porque a gente teve uma fase sem o celular, então a gente acha que consegue ainda mais se policiar. Mas o jovem que tem 20 anos, que já nasceu com o celular na mão, né? Então, aí nós estamos falando de algo que deveria vir antes. Tem um livro bem interessante para quem é pai de criança pequena, chama Fábrica dos Cretinos Digitais. É um neurocientista francês que o estudo dele é voltado para o impacto das telas em crianças de pouca idade. E é bem interessante, o livro já inicia com uma pesquisa que mostra que essa geração atual é a primeira com o QI mais baixo que a última. Então, é como se estivessem emburrecendo, desculpa o termo. Sim. Aqui. Então, o uso das telas é bem prejudicial. Então, quem tem criança pequena tem que evitar o uso de tela. Não evitou, cresceu, virou adolescente, está viciado em tela, primeiro tem que ter consciência e diminuir. Mas tem que ter vontade, tem que ter desejo. Sim. Como na terapia, toda semana eu recebo alguém que me manda uma mensagem assim, Félix, vou enviar o meu marido para fazer terapia contigo, ele está precisando. E eu pergunto, ele quer? Não, mas tu conversa com ele, então vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Eu vou gastar meu tempo e não vai funcionar, porque mudança precisa de predisposição. Bom, tu sabe disso, né? Na tua profissão também. Mudança necessita de predisposição. Então, parte daí, dessa pessoa ter consciência, porque um processo de mudança, ele parte da consciência. Primeiro, tu se dá conta daquilo que está disfuncional, e aí tu resolve criar estratégia para mudar. Mas primeiro tem que ter essa consciência. Sem a consciência, não funciona. Como eu coloco consciência na pessoa? Não funciona assim. Então, se tu quer influenciar de algum modo uma pessoa próxima que está com esse tipo de problema, tem que ser de forma indireta. Sei lá, vai assistir um filme que fala sobre o uso das telas com a pessoa, como se fosse algo aleatório. Comenta sobre a história do fulano que acabou desenvolvendo algo em função das telas. Não sei, mas tem que ser de forma indireta e não garante por quê. E aqui entra um conceito filosófico interessante do estoicismo, que existem coisas que estão no nosso controle e existem coisas que não estão no nosso controle. O que o outro vai fazer está no teu controle? Não. E aí a gente entra em uma outra palavrinha polêmica, que é o egoísmo. Tem um livro da Ayn Rand que chama A Virtude do Egoísmo. Quando tu ouve a palavra egoísmo, o que te vem na cabeça, Fabíola? Algo bom ou ruim, de primeira? Assim? Não, ruim, né? Ruim. Uma pessoa que só pensa em si mesmo, né? Se tu for procurar a definição da palavra egoísmo, é colocar energia nos próprios interesses. Isso é ruim? Quer dizer, colocar depende. Energia nos teus interesses é ruim? Boa, me fez pensar. Depende, né? Se eu não prejudicar ninguém, tá? Ó, mas, o por significado exemplo, da palavra egoísmo é colocar energia nos seus interesses.
Isso é positivo ou negativo? Isso está no Aurélio, né? Isso está no dicionário. Aurélio existe ainda. Acho que existe. Agora entregou a idade. Tá, ok. O interesse meu, eu acredito que é importante, sim, tá? Mas eu não posso prejudicar o outro em função do meu interesse. Tá, aí sai um pouquinho do conceito de mas o egoísmo não é isso. Não é. Não, egoísmo é literalmente colocar energia nas coisas que são interessantes para ti, que são importantes para ti. Então, por isso que o nome do livro é A Virtude do Egoísmo, que desmistifica essa ideia de que egoísmo é ruim. E aí eu entro num outro ponto que os extremos são ruins. Tudo que é extremo é disfuncional. Tudo. Qualquer área que tu for, o extremo é disfuncional. Política. Extremo fica disfuncional, não importa o lado. Sim. Saúde. O extremo é disfuncional. Eu tive um cliente que ele era tão... Eu preciso treinar, se machucou feio. Se torna disfuncional. Então, tudo que é extremo é disfuncional. Então, a gente tem que encontrar um caminho do meio, como diziam os orientais. Uhum. Já dizem que todo excesso esconde uma falta, né? Exato. Essa questão do egoísmo e do controle, né, que você falou antes de egoísmo, você falou do controle. Uhum. Eu vi uma palestra recentemente falando que o oposto do amor é o medo, não o ódio. Porque quando você tem medo, tá, você realmente acaba sendo egoísta. Porque vamos supor, né, eu estou numa negociação, aí eu tenho medo de perder dinheiro, aí eu vou e tomo uma atitude egoísta. Ao contrário de utilizar o amor, que seria pensar que as duas partes podem ganhar, pensar numa situação que fique num denominador comum. Mas quando eu tenho medo, e é interessante pensar que o medo é o contrário do amor, porque você acaba até sentindo um pouquinho de empatia pela ruindade do outro. Entende o que eu quero dizer? Porque se o outro ele é só egoísta, eu posso ter raiva dele. Mas se eu penso assim, cara, o rapaz está tão inseguro, tão preocupado, né, que eu não vou ficar chateado com ele. Ele está com medo. E eu tenho um pouquinho mais de discernimento para sair dessa seara do medo e ter o amor pelo outro, pelo próximo, né? É um pouco filosófico, porque eu estava assistindo uma palestra aqui de um sábio aí. Eu não vou nem entrar muito no mérito para não gerar polêmica, mas ele estava falando assim... de como a gente tem que viver nesse planeta que já está egoísta demais, que todo mundo quer estar no controle das coisas. E todo mundo está cansado mentalmente porque a gente não consegue ter controle. Praticamente sobre nada, né? Só sobre o meu sentimento, o meu pensamento, o meu comportamento. Mas como é que eu vou prever o que o outro vai fazer? É muito difícil, muito complexo. Até os nossos filhos não estão no nosso controle, né? Eu tento... dar o exemplo, eu tento ensinar o que é bom, bons modos, bons princípios, mas o que o outro vai fazer é responsabilidade dele, né? É a questão da autorresponsabilidade. Cada um é consciente de si, né? Vamos pensar da seguinte forma. Controle e não controle. Tu pode não ter controle sobre os comportamentos dos teus filhos, por exemplo, mas tu tem controle sobre os teus, que são um exemplo para eles. Então, por exemplo, se tu tem uma rotina regrada, se tu te cuida, se tu não fica o tempo inteiro no celular, se tu lê, isso acaba exercendo influência sobre eles. Ainda não, né? Porque eu faço tudo isso e eles não fazem. Talvez daqui a uns 20 anos eles vão lembrar, né? Imagina se tu não fizesse. É verdade. Imagina se tu não fizesse. Então, sobre isso tu tem controle. Por isso que o controle é sobre as tuas atitudes, sobre os teus comportamentos. E aqui que entra a virtude do egoísmo, porque senão tu fica querendo mudar os outros. É o clássico, querer arrumar o mundo quando a casa não está arrumada. Sim. Então arruma o teu, que aí tu vai ter mais recursos, inclusive, para influenciar positivamente o restante. Mas tu precisa arrumar o teu. O que é arrumar o teu? Vamos pensar em 3 áreas da vida. Eu gosto de usar essas 3 como referência, que é carreira e dinheiro, saúde física e mental e relacionamentos. Essas 3 áreas. Aí alguém diz, espiritualidade. Bom, é de cada um, coloca dentro de uma dessas 3. Essas 3 macro.
Saúde física e mental, relacionamentos e carreira, dinheiro, enfim. Se tu cuidar da tua saúde física todos os dias, e também tem que cuidar os extremos. Se tu gosta de vez em quando comer uma coisa diferente e tal, não é a exceção que vai acabar com a tua vida, não é comer o bolinho no final de semana que vai estragar a tua vida. Então, cuidar para não ser extremo, porque senão se torna disfuncional também. Então, se tu cuidar da tua saúde física, a tendência é que tu tenha uma vida melhor, certo? Se tu cuidar da tua saúde mental, se tu estiver com a tua terapia em dia, a tendência é que tu se conheça melhor, que tu entenda quais são os gatilhos que te levam a ter determinados pensamentos, que geram emoções, que te levam a comportamentos, que causam impactos disfuncionais na tua vida, e que tu consiga treinar isso cognitivamente através de um processo terapêutico, tu vai ter uma vida melhor. Aqui a gente falou da saúde. Sim. Carreira, dinheiro. Se tu tiver uma rotina organizada e colocar excelência naquilo que tu faz. O que é colocar excelência naquilo que tu faz? Na tua área, por exemplo, eu sei que tu não para de estudar. Se é colocar excelência, não para no tempo. É seguir se aperfeiçoando, se capacitando. Com o tempo, é muito difícil que tu passe perrengue financeiro, porque se tu se capacitou, se tu realmente, usar um termo bem gaúcho, se tu se puxa nesse sentido, as coisas vão dar certo. Lógico, aqui eu não vou entrar em ponto de partida, que é importante, e tem pessoas que têm pontos de partidas mais privilegiados, mas eu não vou entrar nessa seara aqui. Mas se tu se mexer, estudar, se capacitar e der o teu melhor no que tu está fazendo hoje, porque a excelência, o Aristóteles dizia que a excelência é um hábito. Ou tu é, ou tu não é. É como uma pessoa me perguntar: Félix, eu quero mais organização no trabalho, me ajuda? E eu pergunto: e como é que tá em casa? Não, em casa não importa. Eu quero mais organização. Ou tu é, ou tu não é. Excelência é um hábito. Independente do que tu tá fazendo hoje, tu pode colocar excelência. E se tu tiver o hábito de colocar excelência nas coisas que tu faz, e se capacitar e melhorar, e fazer um pouquinho mais do que tu deveria, com o tempo, carreira, dinheiro, essas coisas se resolvem. Se resolvem. E relacionamentos. Se tu estiver cercado de pessoas que te puxam para cima, pessoas que agregam, que puxam mais para as virtudes e menos para os vícios, tua vida de relacionamentos também, tu tem uma vida boa. Só com essas 3 coisas aqui arrumadas. Não é tão difícil. Só que para essas 3 coisas estarem arrumadas, precisa de rotina. Não tem como tu cuidar da tua saúde física e mental, tu nutrir bons relacionamentos e tu ter uma carreira promissora se tu não tem rotina. Simples assim. Então, tudo começa pela rotina. Tem algumas pessoas que eu atendo que às vezes perdem a paciência comigo. Se tu tá me assistindo aí, tu sabe. Porque eu insisto muito nisso. No início de um processo terapêutico é arrumar a rotina. É arrumar o sono, a alimentação, é se cuidar fisicamente, porque senão o processo não vai funcionar bem. Porque tu não está produzindo ali tua serotonina nos níveis certos. Tu não vai funcionar bem se tu não estiver em dia contigo mesmo, se tu não dormir bem. As pessoas não fazem ideia da importância do dormir bem. Aí a pessoa não dorme bem, ela come porcaria, ela não se cuida e quer uma pílula mágica. Não tem pílula mágica. Então isso é base. E a base é arruma a tua rotina. Como tu arruma a rotina? Hora para dormir, hora para acordar. Primeira coisa. Depois, horário para fazer as outras coisas e cumprir. E aí tu me perguntou mais cedo: mas se eu vou lá e listo as coisas e no outro dia eu não faço e me frustro, o que fazer com isso? A pergunta é: por que tu não faz? Talvez tu tenha colocado coisas demais. Talvez tu tenha errado a ordem. Então tem que analisar bem isso. E aqui vai uma dica importante. Imagina o seguinte, Fabiola. Quando tu acorda pela manhã,
é como se tu tivesse um estoque de energia. Esse estoque está cheio. Aí tu acorda, tu dá uma olhada olha aqui, eu tenho isso para fazer. Beleza. Tendência natural é tu escolher a coisa mais gostosinha, a coisa mais fácil. Eu vou fazer isso aqui. Esse aqui eu vou deixar para depois, que é meio chato, é meio tedioso. Só que pensa comigo, se tu acordou com a tua energia cheia e o dia vai passando, tu vai resolvendo problemas, enfim, a energia vai baixando. Tu acredita que aquilo que tu não quis fazer com a energia cheia, de manhã, tu vai fazer à tardinha sem energia, não vai, aí que tu procrastina. Então, um dos segredos é tu começar fazendo o mais difícil. O que tu realmente não está afim, mas tem que ser feito. Senão, tu entra naquele looping de deixar as coisas para o prazo final. Que tem até um nome. É a lei de Parkinson. O que é a lei de Parkinson? Urgência gera ação. O que significa isso? É aquela pessoa que tem algo para fazer para sexta-feira. Hoje nós estamos gravando uma terça. E ela vai deixando até quinta-noite. E ela faz na quinta-noite uma loucura, porque para amanhã e tal. E ela podia ter feito antes. Então, para não deixar que isso aconteça, começa fazendo o mais difícil. Tu que é nutricionista, imagina, qual é teu prato preferido? É meio louco, mas eu gosto muito de salada. Agora tem que ser uma salada... Já estragou meu exemplo. Não, tá, peraí, vou melhorar. Eu sou nordestina, eu gosto de um cuscuz. Tá. Conhece cuscuz? Entre o cuscuz, conheço. Entre o cuscuz e a salada, qual tu prefere? O cuscuz. O cuscuz. Tá, e aí tu tem cuscuz e salada. Qual tu come primeiro? Pra falar a verdade, né? Uhum. A salada. Por quê? Aí tem o meu conhecimento em jogo, né? Porque ela vai dar saciedade, eu vou comer menos cuscuz, porque é fibra, né? Meu intestino vai funcionar melhor, né? Ok. Mas a maioria das pessoas... iria comer o cuscuz. A maioria, né? Não. Não? Não. Ó, pensando que a nutricionista passou uma dieta e nessa dieta tem que comer a salada. Até pode comer o cuscuz nesse dia, mas tem que comer a salada. A pessoa vai comer a salada antes, por quê? Tu acha que alguém vai comer a salada depois do cuscuz? Não, aí não tem chance. Então... Mas aí não tem a pessoa que vai querer comer o cuscuz e vai deixar a salada para depois, para outro dia. Mas não pode? Não pode. Não pode. Mas tu sabe que as pessoas acabam fazendo isso, né? Mas não poderia. Não deveria. Não, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a salada seria o mais difícil. O mais difícil. Então tu faz primeiro... O exercício, o mais difícil. Primeiro aquilo que é mais desafiador para ti, aquilo que tu não está a fim de fazer. Para quê? Para tu ter a sensação de dever cumprido. Então imagina se no teu dia, nos primeiros blocos de horas ali, tu consiga fazer tudo aquilo que é importante e que tu tem procrastinado. Imagina chegar no teu almoço com tudo isso feito. E aí à tarde... Eu funciono muito bem de manhã. Muito bem de manhã. A maioria das pessoas funciona bem pela manhã porque tu tá com a energia cheia, né? Só que nem sempre se aproveita isso. Aí a pessoa de manhã, vou fazer isso aqui que é mais legal e tal. Aí falta energia depois. Aí procrastina. E aí tem mais o paradoxo da escolha que eu já citei aqui que atrapalha, né? E o que é o paradoxo da escolha na vida real é o que eu vou olhar agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou comprar agora. Que tudo isso vira vício, né? E a pessoa perde muito tempo com isso, não faz o que deveria ser feito e se frustra. E aí, o mundo é injusto. Eu tô com uma sensação de cansaço, parece que meu dia não rendeu e eu tô cansado. Por quê? Porque tu ficou gastando energia com vários estímulos. Quando tu poderia ter organizado, aqui a gente está falando de ordem, colocar ordem, o que é importante fazer, o que é prioritário. Isso seria o ideal. Não estou dizendo que é fácil. E falando um pouquinho assim sobre a terapia, né? Que você disse que 90% do seu dia você está atendendo em consultório. Você traz para a pessoa essa rotina como? Você induz a pessoa a ter um autoconhecimento, se conhecer, quais são os gatilhos que fazem ela procrastinar, se sentir frustrada, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes a regra da rotina
Eu vou dar um exemplo que eu tenho um filho que funciona mais à noite do que de manhã. Aí a regra para ele, apesar de eu conhecer o ciclo circadiano, não funciona tanto para ele. Mas se eu der uma atividade para ele fazer a partir das 8 da noite, ele faz super bem feito. Mas pedir para ele acordar antes das 8 é quase impossível. E aí essa questão do autoconhecimento faz diferença nessa manutenção da rotina para o alcance de objetivos e metas? Então, tem que ver se ele está acostumado a acordar tarde ou se realmente ele funciona, o cronotipo dele é um pouco mais tardio. Isso é um ponto. Falando sobre a terapia, né, como fazer isso, como funciona isso. Primeiro que antes de eu aceitar a pessoa, eu já comprometo. Então, na primeira conversa, antes da conversa, na realidade, pelo WhatsApp, ali eu já digo, olha, existem algumas coisas que têm que ser feitas. Senão, eu não vou te atender. É basicamente isso. Então, tu está a fim de cuidar da tua saúde, de fazer um exercício, de criar uma rotina, de ter ordem nas coisas. Ah, não, eu quero... Bom, então aí não vai dar. Eu não atendo, porque eu sei que não vai funcionar bem, entende? Então eu já comprometo um pouco antes. E aí eu tenho um processo que eu sigo com as pessoas que eu atendo, que começa com uma coleta da queixa, eu vou entendendo, eu vou fazendo perguntas. Aqui tem um método socrático, muita pergunta, para entender o que incomoda a pessoa. E é lógico que vão surgir coisas que ela nem sabia que incomodavam. Mas eu vou perguntando isso, eu anoto durante o processo, porque depois de coletar essa queixa, eu vou estudar o discurso da pessoa, tem uma análise do discurso. Ali naquele discurso tem vários elementos. Então eu vou perceber, isso aqui é uma crença. Eu já vou jogando para crenças do fulano. Isso aqui é uma visão de mundo. Aqui tem valores. Eu vou catalogando essas coisas, eu vou criando um arquivo da pessoa. A gente segue por algumas sessões nessa coleta. Depois entra em uma parte um pouco mais psicanalítica no sentido de entender a história da pessoa. Então eu preciso conhecer a pessoa para entender como ela funciona. Então imagina como se a tua vida fosse uma série que tem várias temporadas. Tem a primeira temporada, a segunda, a terceira. Eu quero entender um pouquinho de cada uma dessas temporadas. Tua infância, tua adolescência, os acontecimentos que te marcaram na vida, porque isso tudo é elemento que eu também vou catalogando e vou tirando dali crenças. Eu vou montando um arquivo da pessoa. Depois eu vou para uma parte de personalidade, para entender traços de personalidade. E aí a gente entra em uma fase de psicoeducação. Eu vou dar aula para a pessoa sobre como ela funciona. Tu costuma reagir assim, 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 por isso e por isso. Pode ser que a pessoa me conteste. Não, eu não sou assim, mas aí eu já tenho muito material catalogado e eu consigo convencer e persuadir ela de que ela é. Mas lembra que lá naquela época aconteceu tal coisa, tu reagiu assim e na outra. Então eu tenho elementos para que a pessoa perceba pela lógica, realmente isso acontece comigo. Por quê? Porque nós criamos um falso eu. Nós temos uma ideia equivocada a nosso respeito. E aí eu vou educando a pessoa para ela entender, olha, tu tem essa tendência. E o que é personalidade? Personalidade são tendências que tu adquire durante a tua criação, com os estímulos que tu teve. Tu vai criando a tua persona. Isso muda? Não completamente, mas tu diminui o que está disfuncional. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um traço de personalidade que está altíssimo, aquele que está altíssimo, ele não vai lá para baixo, nunca. Mas tu vai conseguir diminuir essa porcentagem. Por quê? Porque tu traz para a consciência, por exemplo, pega uma pessoa que ela tem dificuldade de concentração. Isso tem a ver com personalidade, com autocontrole, autodisciplina insuficientes. Essa pessoa cria estratégias daí durante a terapia para que ela treine a atenção concentrada, para que ela consiga ter mais autocontrole, para que ela consiga ter mais autodisciplina. É treinamento cognitivo mesmo. Vai criando estratégias e treinando isso para baixar essas porcentagens. E a gente mensura isso, inclusive, durante o processo.
Depois a gente entra numa parte um pouquinho mais filosófica de sentido. Aqui pega um pouco de logoterapia de Viktor Frankl. Eu sou das terapias integrativas. Eu acredito que tem muita coisa boa em várias áreas. De sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? Qual é meu papel nessa peça de teatro chamada vida? O que eu estou fazendo nesse mundo? E aí, passadas essas fases que eu estou te resumindo aqui, é como se a pessoa estivesse pronta, porque ela já se entende, ela já percebe o que atrapalhava a vida dela, o que tornava disfuncional, como ela reagia a certos estímulos, ela já treina para não reagir mais daquela mesma forma, o que sabotava ela já treina para não se sabotar mais. E independente de tudo isso que eu estou te trazendo aqui, que é um resumo de um passo a passo, que também tem as características individuais de cada pessoa, o que comanda a sessão é sempre a demanda da pessoa. Então, sei lá, a pessoa chega em uma sessão e ela teve uma semana horrível, ela, sei lá, brigou em casa, teve problemas no trabalho. Eu vou sempre perguntar como é que ela está. Dependendo da demanda, a gente trabalha a demanda para que ela fique melhor e a gente segue nesse processo. Acredito que eu consegui dar um resumo, mais ou menos, do processo terapêutico. Quando você fala de traço de personalidade, são aquelas 5 personalidades macro que existem na sociedade? Tem o Big Five, tá? Que é uma ferramenta de pesquisa, que é a mais validada, inclusive. E tem também a terapia do esquema que eu uso, que eu gosto bastante. Que a terapia do esquema é uma linha de abordagem que é um braço da terapia cognitivo-comportamental focada em personalidade. Que foi um cara chamado Jeffrey Young que criou, que é bem interessante. E ela é um pouquinho maior, são 18 esquemas. Então eu acho interessante, eu acabo usando as duas. E quando se trata das estratégias que são utilizadas no teu trabalho, seja em consultório, nas palestras, nas organizações, como é que eu posso pegar a mesma estratégia com um público distinto, assim, com pessoas de características diferentes? Excelente pergunta. Bom, primeiro, tem uma diferença muito grande entre um processo individual e quando tu está em frente a um público. Com um público, tu precisa ser o mais abrangente possível. Então, tu acaba trazendo elementos que qualquer pessoa pode aplicar e ter resultado, o que não significa que elas vão aplicar. Inclusive, eu sou super sincero quando me contratam. Eu fiz uma última convenção agora em fevereiro em Erechim. Eu sempre falo, olha, máximo 20% do teu time vai se mexer. Porque é assim que funciona. Não existe um milagre, a pessoa dizer que vai dar uma palestra motivacional, alguma coisa assim, e o time vai voar. Não existe, porque isso é muito de cada um. Mas vamos pegar um Pareto ali, um 80-20, digamos que 20% dá um estalo e se mexe, porque esse estalo já vem de antes. Sim. Não tem curso que muda a vida, isso é uma outra lenda. A pessoa já vem em um processo de mudança e em um determinado momento, em um determinado evento, pode ser que tenha feito mais sentido e aí a pessoa caiu a ficha, como a gente, como diziam os antigos, né? Eu e tu. Caiu a ficha. Caiu a ficha, os novos não sabem o que é isso, né? Que tinha um negócio chamado orelhão, que tu botava uma ficha, a ficha caía, né? Enfim. Então, para que isso funcione melhor, tu traz estratégias que todo mundo pode aplicar de alguma forma. Então, por exemplo, eu gosto muito de trazer em todos os eventos, inclusive faleceu agora, semana passada, o Daniel Kahneman, que é o cara que ganhou o Nobel de Economia em 2002, que escreveu Rápido e Devagar, e ele traz aquela ideia dos 2 sistemas de pensamento, né? Do sistema 1, que é um pensamento rápido, e do sistema 2, que é o pensamento devagar. É uma abordagem que, se tu for para um viés mais neurocientífico, ela é simples, mas ela funciona muito para explicar de uma forma bem fácil como funciona a tua mente, por que tu procrastina. Porque, por exemplo, o sistema 1, o pensamento rápido, é quando tu reage a algo de uma forma muito fácil. Por exemplo, 2 mais 2, tu sabe que é 4. Porque é um arquivo que está muito próximo, tu consegue acessar esse arquivo mais fácil e tu simplesmente reage. Mas se eu perguntar quanto é 22 vezes 74... tu vai ter que pensar. Eu nem pensando, eu preciso de uma calculadora. Mas, enfim, o que isso tem a ver com a nossa vida e como tu pode usar isso no teu dia a dia? Normalmente, nós utilizamos o sistema 1 e o sistema 2 de forma equivocada. Por exemplo, tu tem algo para fazer que é importante, que é uma virtude,
e treinar, por exemplo. Mas aí tu chega em casa, senta no sofá, o sofá te abraça, e aí vem aquela voz do além. Vai assim, fazer uma comida. Liga a TV, abre um vinho, É. tu merece. Corta um queijinho. Isso. E aí tu cai. Por quê? Porque tu usou o sistema errado. Tu foi para o sistema 2, que é o pensamento devagar, quando tu poderia ter usado o sistema 1. Como assim? Chega em casa e não pensa. Vai simplesmente colocando a roupa da academia e sai. Efeito Zeigarnik, abre o looping. A gente usa de forma equivocada. Já o sistema 2, ele tem utilidade também. Por quê? Porque é ele que vai te impedir de comprar aquilo que tu se arrepende depois. Porque normalmente isso é emocional, é sistema 1, é pensamento rápido. Ah, vou comprar. Clicou, comprou. Depois se arrepende. Ou quando tu está numa discussão acalorada e tu fala aquilo que tu não gostaria de ter falado. Depois tu se arrepende. Porque tu usou o sistema 1 quando deveria ter usado o sistema 2. Tu reagiu emocionalmente quando tu poderia ter ponderado, ter usado mais as tuas estratégias racionais. Isso é treino. Uhum. E isso, por exemplo, do sistema 1 e sistema 2, que eu estou resumindo aqui, nem sei como é que a gente está de tempo, isso é algo que é fácil de explicar, de entender e de aplicar no dia a dia. Por exemplo, da lista das coisas que tu tem para fazer no teu dia, aquelas que são importantes, quando for iniciar uma, sistema 1. Não pensa, simplesmente começa. Porque se tu pensar, o teu cérebro ele vai sempre querer poupar energia. E aí ele vai te incentivar a fazer algo mais gostoso. Tem um autor chamado Steven Pressfield, que escreve muito bem. Ele tem um livro chamado A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, é a guerra da arte. E que depois teve uma outra tradução aqui chamada Como Superar Seus Limites Internos, porque vem demais, né? O título esse vem demais. E nesse livro, ele chama de resistência tudo aquilo que te impede de fazer o que é importante. E ele cita no livro, tem uma passagem interessante que ele diz que até a louça da pia se torna atraente para usar a resistência. Então, sei lá, tu tem algo importante para fazer, tu tá em casa, no home office, no computador, tu precisa fazer aquilo ali, aí tu olha para a cozinha assim, e tu vê que tem uma loucinha ali. Eu vou só lavar aquela louça ali, eu já faço isso. Até a louça da pia se torna interessante para tu não fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque tu tá usando o sistema errado. Tu pensou. Ou vai vir uma ideia de, vou só fazer um café, depois eu faço isso. Aí tu vai fazer o café e quando tu tá na cozinha, tu olha pro armário da cozinha e tu percebe que tem uma louça que tá meio desalinhada. Eu vou só dar uma arrumada naquela louça. Aí tu vai arrumar a louça e tu olha, tem mais uma outra coisa. Quando você passou a manhã inteira, tu não voltou pro computador e não fez o que deveria ser feito. Tu te distraiu, porque tu usou o sistema errado. Então, tem algo importante para fazer, não pensa. Liga um cronômetro mental, 3, 2, 1 e vai. Não pensa. Agora, quando é uma decisão que envolve dinheiro, relacionamentos, comida, liga o sistema 2. Como? Usando o que eu chamo de lógica do arrependimento. Isso é interessante. Pensa, qual é a chance de eu me arrepender disso aqui depois? Sei lá, tu tá no shopping, cansada, estressada, num dia que foi difícil, e aí tu olha a vitrine, um negócio ali que tu achou interessante. Pensa, liga o sistema 2. Qual é a chance de eu me arrepender dessa compra depois? Existe. Então, não faça. É isso, Fernando. Acho que foi excelente. Foi um podcast assim, muito rico, né? Você provou aqui o quanto você entende do assunto. Assim, fiquei assim, lisonjeada de você ter vindo e compartilhado isso com todo mundo que está em casa, comigo, porque eu sempre aprendo. Todo mundo que vem aqui me ensina um pouco. Eu saio sempre evoluindo de todo podcast que eu gravo, né? E antes de a gente encerrar a gravação por completo, a gente sempre pede uma indicação de um livro, de um documentário, para quem se interessar pelos assuntos que foram discutidos aqui e poder estender um pouquinho aí o conhecimento. Legal. Eu vou indicar 2 livros. Tá? Um que fala mais de comportamento, chama Comporte-se, do Robert Sapolsky. É um livro muito legal, ele fala de biologia e neurociência do comportamento. Bem bacana para quem se interessa por essa área. Vou indicar um outro livro que chama 12 Regras para a Vida, de um cara chamado Jordan Peterson, que inclusive virá ao Brasil. E esse é um livro que
parece ser um livro de autoajuda, assim, pelo título, mas não é. É um livro bem profundo e que vale muito a leitura. Série, né? Pode também. Tem uma série que se chama alguma coisa das Zonas Azuis. Engraçado que muita gente cita ela. É Como Viver até os 100 anos. Isso aí. Essa série é legal Muito porque bom. traz vários elementos que são conjunto para uma vida feliz. E aí o cara que fez esse estudo, ele descobriu alguns lugares no mundo onde as pessoas vivem mais, têm mais longevidade. Ele foi descobrir quais eram as semelhanças. Isso né? aí. E aí tem relacionamentos, atividade física, tem várias coisas interessantes que têm relação com a conversa que nós tivemos aqui. Exatamente, perfeito. Então, muito obrigada, Eu que Fernando. agradeço, foi um prazer. Pessoal que está em casa, que ficou até o final também, agradeço sua presença. Semana que vem a gente está aqui de novo. Valeu. Tchau, tchau.